Olá, obrigado aí pela sua audiência. O tema de hoje da nossa meditação é imitadores. Não sei se você sabe, mas o Brasil tem enviado muitos missionários para todos os cantos, porque o brasileiro é bem aceito, é reconhecido, e quando um brasileiro veste a camisa da seleção, então ele consegue boas-vindas em qualquer país do mundo, principalmente muçulmanos. Então os nossos missionários, quando vão para esses países, geralmente eles são médicos, têm alguma formação e que vão ajudar aquele país, mas eles trabalham muito também como técnicos. Nós temos um missionário batista brasileiro lá no mundo muçulmano, que ele trabalha com várias crianças carentes e ele é técnico de futebol, coloca a camisa da seleção e é recebido até pelas autoridades. E eu gostaria de falar hoje sobre um missionário que há muito tempo atrás, missionário alemão, o nome dele é Dr. Ist Vermeer. E esse homem estava no hospital atendendo as pessoas, era médico, estava lá nesse país islâmico, com o único objetivo, ajudar as pessoas ali carentes, doentes, e ao mesmo tempo pregar Jesus, na oportunidade que tivesse. Mas nesses países, falar de Jesus, a pessoa corre até risco de ser açoitado, de ser preso, deportado. Então todo cuidado é muito pouco. De vez em quando você ouve aí na televisão, inclusive uma professora aí está para receber chibatadas, porque ela, segundo a denúncia, ela chamou lá um fantoche de Maomé. E muitas vezes essas denúncias são vazias, são falsas e geralmente contra algum missionário que está infiltrado lá, não perante o governo lá como missionário, mas geralmente com uma outra profissão, para testemunhar e falar de Jesus àquele povo. Interessante que o Dr. Ist Vermeer estava lá como médico, ajudando o povo árabe, e ele começou a falar de Jesus para um beduíno, tinha viajado uns 800 quilômetros da sua residência procurando socorro, ajuda médica. E ele começou a falar de Jesus. Olha, Jesus foi aquele que cuidou dos enfermos, Jesus foi aquele que amou o perdido, Jesus foi aquele que deu água para o sedento. E quando o missionário ia falando como médico para aquele paciente foi ficando alegre, feliz e disse: eu conheci esse homem que o senhor está falando. Aí o doutor Ist Vermeer ficou assim espantado: mas como você conheceu? Um tempo atrás, na minha região lá, porque eu viajo muito pelo deserto, sou beduíno e tenho que comercializar para ganhar o sustento para minha família, eu conheci um homem que é bem parecido com o que você está falando. Ele se juntou à nossa caravana e quando alguém o ofendia, ele perdoava e nós achávamos estranho. Ele começou a ajudar as pessoas e cuidava dos feridos. As pessoas que nós mais desprezávamos eram justamente as pessoas que ele mais amava. E ele provavelmente era Jesus. E como aquele beduíno foi falando, o Dr. Ist Vermeer, Samuel Ist Vermeer, descobriu que aquele homem estava falando do próprio irmão dele, Peter Ist Vermeer, que já havia algum tempo ido para aquela região para testemunhar de Jesus. Meus queridos, aquele homem pôde se render a Jesus devido ao testemunho de dois irmãos. A maior dificuldade que se tem é realmente apresentar Jesus para outros povos. Mas, meus queridos, quando nós vivemos o verdadeiro Evangelho, não tem como as pessoas não enxergarem o poder de Deus em nós. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, em 1 Coríntios, carta que ele escreveu, capítulo 1, versículo 11, dizendo o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Em outras palavras, imitem aquilo que eu consigo imitar em Cristo. E aquele homem, Samuel Ist Vermeer, ficou muito feliz de saber que o seu irmão pregava a Jesus, não apenas de palavras, mas principalmente de atitudes.
que as pessoas podiam ver Jesus na vida dele, pelo caráter dele, pelo amor que ele tinha e porque cuidava das pessoas mais necessitadas. E eu faço essa pergunta: se a igreja não faz diferença, que diferença faz? O papel primordial, principal da igreja é nem tanto falar, porque falar qualquer pessoa pode falar, mas viver o amor de Cristo. Como nós estamos carentes de pessoas íntegras, de caráter, pessoas que têm domínio da Bíblia, mas principalmente domínio da língua, domínio das suas próprias atitudes e pessoas que andem com os mais necessitados. A igreja está no papel de representar o próprio Senhor Jesus. E se Jesus estivesse aqui na nossa cidade, em São Vicente, aonde ele estaria? Como ele reagiria? Quem ele cuidaria? Então, meus queridos, eu tenho certeza que Jesus andaria com aqueles que mais precisam. E quem mais precisa não significa necessariamente de recursos. Jesus entrou numa casa de um homem, certa vez, chamado Zaqueu, e era um homem de baixa estatura, um homem com condições financeiras muito boas, mas era um homem corrupto, um homem odiado, detestado pelo seu próprio povo, representava aí hoje a classe política no Brasil, e aquele homem recebe Jesus e fala o seguinte: olha, se eu, por acaso, prejudiquei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E ele disse mais: eu vou pegar metade de tudo que eu tenho e repartir com os pobres. Meus queridos, quando nós encontramos com Jesus, nós mudamos os valores. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Antes, um sorvina, antes, um ganancioso, agora alguém que é generoso, alguém que quer reparar os seus danos, alguém totalmente modificado. Quando nós chamamos Jesus para ser hóspede na nossa vida, na nossa casa, os nossos valores mudam e nós deixamos de ser pessoas invejosas, gananciosas, para sermos pessoas generosas, amáveis e ajudar as demais pessoas. Todos nós somos carentes da glória de Deus. Todos nós somos necessitados do poder e do perdão de Deus. E quando nós recebemos esse encontro, esse perdão com Jesus e de Jesus, nós nos tornamos pessoas com valores totalmente modificados. Por isso que nós passamos a ser imitadores de Cristo. A palavra cristão significa pequenos cristos, ou seja, aqueles que seguem a Jesus. Que realmente possamos seguir a Jesus pelas nossas atitudes, pelo nosso amor. Que você possa imitar a Cristo também em todas as suas atitudes. Eu quero também aproveitar essa oportunidade sempre para falar do projeto lá da praia, para envolver toda a cidade e para que a cidade pelo menos tenha conhecimento. Nós demos uma entrevista recentemente na TV Santa Cecília, explicando sobre esse projeto, e eu quero aproveitar essa oportunidade também para ficar explicando para você, e com certeza nós estaremos representando toda a cidade de São Vicente. Nosso desejo, nosso intuito, que as pessoas, principalmente de fora, que vierem aqui, possam sair daqui falando bem da nossa cidade. Falar: nunca fui tão bem recebido num local como lá em São Vicente. Havia um grupo de jovens nos acolhendo, dando toda a assistência para nós. E esse projeto acontecerá na virada do ano e chama Viva. Viva. Nos ajude com esse projeto, principalmente entendendo e acompanhando. Eu quero orar por você. Eu sou o pastor Gilberto aqui da Primeira Igreja Batista e esse é o programa Palavras de Vida. Estamos aqui todos os dias na querida TV Primeira, nesse mesmo horário. Vamos orar? Ó Deus, nós queremos não apenas falar de amor, mas viver o amor de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a ajudar as pessoas, a socorrer os necessitados. Meu Deus, nós queremos fazer a diferença nesse lugar, vivemos uma vida relevante para a Tua glória. Abençoa cada pessoa, cada família. Meu Deus, muito obrigado pela nossa cidade, pelas pessoas maravilhosas que moram aqui.